Saudações, ouvintes! Vocês estão em sintonia com o podcast Ecos Ancestrais, Literaturas Indígenas. Reflexões, leituras e entrevistas sobre aspectos emergentes da literatura, suas relações com os povos indígenas e seus potenciais de transformação. Eu sou o Bruno Franks, proponente deste projeto e seu guia por entre os rios, florestas e lavrados das narrativas encantadas. Em plena era das catástrofes, emergem das margens, periferias e frestas do decadente império antropocênico os potentes ecos ancestrais. São as literaturas indígenas que, com a competência estilística e sabedoria ancestral, ocupam os territórios literários com suas narrativas insurgentes. Partimos das literaturas de emergência como eixo dos nossos encontros com autores e autoras das literaturas indígenas, destacando em cada episódio um dos pressupostos fundamentais da LDE. Hoje teremos a honra de conversar com Cristino Wapchana, que é escritor, músico, compositor, cineasta e contador de histórias. Patrono da cadeira 146 da Academia de Letras dos Professores da cidade de São Paulo, é autor do livro A Boca da Noite, traduzido para o dinamarquês e sueco, vencedor da Estrela de Prata do Prêmio Peter Pan 2018, no International Board on Books for Young People. Escritor brasileiro escolhido pela seção IB Brasil para figurar a lista de honra do IB 2018. Vencedor do Prêmio Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil em 2017, nas categorias Criança e Melhor Ilustração. Prêmio Jabuti 2017 e finalista do Prêmio Jabuti 2019. Homenageado com o selo White Ravens da Biblioteca de Munique em 2017. Entre outros prêmios importantes, recebeu a Medalha da Paz, Mahatma Gandhi, em 2014. Teve livros selecionados para o Clube de Leitura da ONU 2021 e pelo selo da Cátedra da Unesco em 2022. Foi um dos vencedores do Prêmio Jabuti 2024 na categoria Livro Juvenil com Apitama, Floresta de Histórias, organizado por Cacauerá. E terceiro lugar no Prêmio Biblioteca Nacional, na categoria Literatura Infantil e Juvenil, com o livro Fogo Gente. Salve, salve, Cristino! É uma honra ter você aqui na estreia das entrevistas. Seja muito bem-vindo e obrigado pela participação. Obrigado também, Bruno. Vai ser um ótimo encontro. Bom, pensamos em começar de trás para frente. Diz aí, Cristino, como tem sido esses dias? Sei que você não para, que tem muitos projetos, escritas, contações de histórias, entrevistas. Conta um pouco pra gente dessa dinâmica aí. Como é que tá a vida? Bom, a agenda está começando a ser preenchida. Tem um circuito que vou fazer com o SESC de incentivo à leitura, como mediador de leitura, eu e mais 3 indígenas em município de São José dos Campos, Taubaté e um outro aí. Mas fora isso tem vários trabalhos, tem novos trabalhos saindo, sendo ilustrados, tenho visto as provas, então tem texto para terminar, tem um projeto agora que vou fazer também aqui nas aldeias indígenas aqui em São Paulo, que foi aprovado pelo PROAC, e por aí vai. Oh, que legal. Bom, na sua resposta dá para pegar um pouquinho de algo que eu quero abordar, que são 3 momentos da obra literária, né? O contexto anterior, a escrita em si, e tudo que vem depois. O contexto anterior é toda a história da humanidade, os acontecimentos, conhecimentos acumulados, né, que depois vão chegar na obra. No caso da literatura indígena, toda a ancestralidade, a cosmologia. E tudo que vem depois é o mundo impactado pela obra em si, né? E os espaços abertos por ela, que são essas atividades todas que você está falando aí. E a escrita em si é a conexão, né, entre aquele passado, tudo que veio antes, que é reelaborado para impactar esse futuro que vem depois. Eu queria que você começasse compartilhando com a gente sobre o seu processo criativo, a escrita em si, né? Como se articula essa interculturalidade com ênfase na tradição indígena tão presente nos seus textos. Bom, primeiro temos que encontrar um start, algum ponto de partida, e que normalmente vem com uma temática, assunto tal,
vamos tratar sobre isso. E tem alguns assuntos básicos que está dentro da cultura indígena, que é a coisa da biodiversidade, do meio ambiente, tudo isso aí que é importante, mesmo com uma temática diferente, você ir costurando isso, porque isso faz parte também da coisa política, né, da existência. Então, é, eu posso ouvir em algum filme, alguma coisa, ou ver alguma coisa, ouvir alguma coisa, isso me dá essa ideia, e aí vamos pesquisar, né, sobre o tema, sobre o evento, então, sobre o vento, como é que tipo de vento é, de onde vem, chega o vento, aonde, qual é a função dele, então a gente tem que descobrir, responder muitas perguntas, criar perguntas para serem respondidas para você ter base de como escrever uma boa história com o tema que você pegou, com essa construção que você. É uma construção você vai fazendo, né? Então é mais ou menos esse caminho. Legal. Nas suas obras, em algumas delas, né, Sapatos Trocados, A Onça e o Fogo, Seu Si, Tomorumo, Tomoromu, desculpa, Projeto Então, Poranduba, você publica reinterpretações de narrativas ancestrais dos Wapixana. E aí tem ainda no Nós, uma antologia de literatura indígena, a narrativa que você conta é um reconto do povo Taurepanga. E aí é, tem os premiadíssimos A Boca da Noite, Canho Curumim, Cada Remado uma História, Meu Avô Pajé, que você elabora relatos de ficção baseado no cotidiano em aldeias e aventuras nos rios, montanhas e floresta. Já em outros textos, como A Cor do Dinheiro da Vovó, Fogo Gente, Chuva Gente, Terra, Rio e Guerra, são como alegorias onde você condensa a sabedoria ancestral em diálogo com o modo de vida ocidental. Como você vê essas diferentes propostas? São estratégias para abordar de modo diverso os temas que você quer difundir? rapaz, no final das contas, embora tenha que fazer todo esse caminho de pesquisa e tal, para descobrir as coisas, eu misturo com a vivência que eu tenho, com a experiência que eu tive com os mais velhos, ou de conversa, ou de estar fazendo algo junto, eu faço uma mistura disso. E eu não sei no que vai dar, eu sei que se eu tiver que falar do vento, o vento vai estar presente o tempo inteiro, a chuva vai estar presente. Eu estou falando do vento porque vai sair um novo texto, um novo livro pela Leitoria. O livro de assinar contrato já está sendo ilustrado. Os quatro elementos que estava fazendo, né? E aí, eu não sei, é como se eu me deixasse livre para que todos esses elementos se juntem e vão só me informando, dizendo o caminho. E aí eu não sei o final das contas o que acontece, não. Eu sei que encaixa, mas assim, depois eu não. É como se perdesse o interesse. Quando finalizou, o interesse vai para outra coisa. A Já, missão acabou ali. já começa os outros projetos daí. É, E isso tem a ver com o que você fala de receber a história, assim, ela vem para você, claro que você tem a pesquisa e tudo mais. Como é que é esse processo? pois é, eu vou juntando coisas, juntando, pegando informação, juntando, e quando tem já uma boa, um balde cheio, e aí a gente vai tenta achar o início. Rapaz, o início é muito difícil para mim. Eu sei que não tem regra para começar, mas o início, a primeira página, nossa, isso é tão terrível. Mas quando acha, encontra isso, aí abre, aí Legal. facilita. Aí eu escrevo, eu escrevi esses dias aí um texto para uma, nem se não tem nem nome. Eu fiz um outro reconto, né? Uns 3 dias mais ou menos eu passei trabalhando. Aí juntando em horas, eu acho que eu trabalhei umas 6 horas, 8 horas. E o Nossa, texto ficou aliás, a primeira roupa dele está lá.
Agora eu não li mais, já mandei para a editora vai mandar de volta e ver os pontos que ela. Eu não gostei do começo, mas eu tinha que começar. E aí vamos fazer toda essa coisa de editor e o autor para que a história caminhe bem. Lapidar um pouco, né? Ela veio, então, essa meio que do jeito que veio, você colocou, e aí Foi agora. rumando. Legal. Vamos falar um pouquinho de algumas das obras suas. Eu fiz umas anotações aqui. A Cor do Dinheiro da Vovó, né, ele podia ser considerado um material didático sobre dinheiro, trabalho e valor de troca. Mas é muito mais que isso, né? Você usa esse mote para abordar outros valores a partir da cultura indígena, com trechos sobre a história dos Wapixana, relações intergeracionais, a educação dialógica, onde o educando no final se torna também educador, né? O neto com a avó. É muito legal isso. Você podia comentar um pouco sobre essas diversas nuances e perspectivas numa mesma obra? Rapaz, é o seguinte, eu recebi uma proposta uma vez de uma editora, Desop, até faliu essa editora, porque tinha um senhor que estava escrevendo sobre educação financeira, e ele escreveu O Menino do Dinheiro. Tinha em cordel e tinha uma outra aí. Você não quer fazer? Eu falei, mas a nossa base financeira, ela é diferente. Não, tal, eu falei, eu lembro que a minha avó, ela não conhecia o dinheiro por número, mas conhecia pelas cores. E aí veio essa coisa de eu topei fazer o texto, mas como ele não vem no tempo certo que eles pediram, terminei o texto e ficou comigo. Eles faliram depois, e aí isso foi chegando. Essa história, ela conta como o dinheiro chegou na aldeia, que movimento que esse dinheiro, a partir de quando ele chegou, ele fez dentro da aldeia, as mudanças. Então, quando eu começo com o pai, que ele vai para uma fazenda trocar a mão de obra dele, eu nem sei que palavra que eu uso lá, mas é bonito isso, trocar a força dele por dinheiro, que ele vê um cavalo, e aí ele fica encantado com o cavalo e fala, então, o homem percebe o dono percebe que ele está afim do cavalo, ele fala, ó, isso aí pode ser teu, mas aí tu tem que trabalhar pelo menos umas, sei lá, tantas luas aí. Pois é, aí já coloca a Talvez relação do trabalho com o dinheiro, com. trocar a minha força pelo dinheiro. E aí o que acontece é que ele aceita, mas aí tem a cela, tem todo o É, arreio e tal, que ele precisa complementar. E aí o cara da fazenda fala para ele, mas precisa disso, tal, tal, e é mais tanto tempo que tem que trabalhar. e vai E aí vinculando e amarrando o trabalho dele, né? e ele vai trabalhar isso, tem agora o cavalo e a sela, mas precisa levar alguma coisa para casa. E aí ele trabalha mais um tempo, talvez quase um ano fora de casa. E aí quando ele chega, ele recebe a moeda. E a filha, para ele não entende ainda o valor daquilo. Mas a filha acha lindo aquelas moedas lá que brilha quando o sol bate e lembra as estrelas e tal. É uma coisa incrível, não sei como é que são essas histórias. Muito, porque ela puxa outros valores, né? Então, é isso que eu acho que está a Sim, força do livro, que ele pode ser uma introdução à noção de valor e troca, mesmo no mundo ocidental, só que aí puxa para outras relações e outros valores, né? A partir do olhar da anciã. quando o pai percebe que ela gostou da moeda, ela pergunta se quer, eu quero. Só que aquela moeda, ele fala, pode ser trocada por isso e tal, tal, mas para ela não, aquela moeda foi o pai dela que deu para ela, então ela não vai trocar por nada. E aí entra o menino, aquela moeda ela guarda, ela aprende a limpar aquela moeda e tal, Né? e vai desenvolvendo começa a fazer parte, ó, não tem nada a ver uma coisa com outra, mas a moeda passa a fazer parte da tradição, da cultura do povo. Por quê? Porque todas as vezes que alguém vê a moeda, precisa se contar a história. Uhum. Como é que E é, chegou lá? e é Eu, intergeracional, e é algo que sim. vem, né? E aí o dinheiro, que depois ela se aposentou e tal. Minha avó conhecia Uhum. a Coca-Cola, ela tinha 70 anos. Olha só. Por perto daí. E aí ela trocava, chegou um comerciante lá e ela gostava daquela bolachinha Maria, toda furadinha. Uhum. Ela trocava a, a, o dinheiro por aquilo lá. Eu coloquei uma nota
do real, de R$ 1, que tem um beija-flor, né? É, Alimentando o filho. E aí, essa é a segunda vez que aparece essa mesma cena na moeda brasileira. Veio, acho que com cruzado, com cruzeiro, e aí depois veio agora com real. hum, Então, o que acontece? Quando ela ia trocar essa folha com o desenho dos beija-flores, o cara dava biscoito para ela e falava: agora você pode soltar ela eles, queria libertar, né? O beija... libertar eles. E aí, dentro disso aí, a gente está falando do quê? De como é movimentado o dinheiro, sabe? Como é que é Uhum, sim. movimentado, como é economia. É. Quando fala da farinha que incha e tal, é coisa de juro. Depois É. o moleque apresenta o banco para ela. É uma história incrível mesmo. Muito, muito Depois fala potente. de quantas vezes mudou a moeda brasileira. Foram 9 vezes, né? E no final tem até um compêndio ali, né? Que você vai Sim, mais didático. Bom, vamos pular para o próximo aqui, que senão a gente não sai desse de tantos elementos que tem. Mas queria falar vamos. do cão e o curumim, que é uma narrativa deliciosa, né? Acompanha uma família no cotidiano da aldeia, depois vai para uma aventura de caça na floresta, e o pequeno cão ali, o cãozinho, se destaca, né? Pela bravura dele. Mas no desenrolar da história estão presentes também diversos estímulos à reflexão a partir das relações afetivas, né? Da família, dos humanos entre si, e aí com os outros seres, né, da floresta, com a própria natureza, né, a natureza em si. E aí queria saber, assim, no processo criativo, né, dessa narrativa em específico, mas em outras também, você tem em mente, geralmente, oferecer exemplo prático de contraste dos valores que estão em falta nessa sociedade que a gente vive aqui, na sociedade de civilização ocidental, decadente, que onde tem esses valores invertidos. Então, quando você ilustra, né, pelas narrativas de um cotidiano, como é o do Cão e Curumim, você está contrastando isso? É proposital? Como é que você faz? Você elabora a partir do que você vê faltando aqui? É fundamental isso, fazer com que a sociedade tenha uma outra visão, uma visão mais antiga de que tudo pode coexistir, de que o respeito é importante, de que a experiência dos mais velhos são importantes. São essas experiências que formam o caráter de uma pessoa, sabe? Então, por isso a importância dos velhos sempre nas histórias, a importância da amizade, uma amizade muito bonita desse cão. E eu vivi, cara, parte disso, esse cão existiu, essa caça existiu. Caramba, Eu é mesmo? estava lá, eu estava lá. Então, Ele acuou a anta daquele jeito? foi, É foi. mesmo? Não era nem para ter levado ele para o mato, que ele não tinha idade para caçar ainda. Papai ficou zangado, Como era a ele era história, né? honrado. Eu soltei ele lá e daqui a pouco dividiu as tarefas, vamos fazer as coisas. E ele começou a latir. Minha mãe falava: vai lá ver, vai lá ver. Ele zangado: não, não vou não, porque nós viemos pegar palha de ubim para cobrir a casa e tal e tal. Aí ela falou: então eu vou. Aí ele não ia deixar e ele foi, né? Tinha muita onça, pouco morador na floresta amazônica naquela época. É lá no região do Caroebe, né? 4 É. quilômetros de lá do rio. E aí ele fala que é anta, a gente ouve que é onça, aí meu irmão vai mais perto, e aí que entende que é anta, mas anta também mata, né? E aí quando nós chegamos perto, ele viu, mandou que a gente subisse nas árvores e tal, e inverno da formiga danada, né? E aí subi, minha mãe ficou lá embaixo e ela numa poça d'água, era incrível, ela aumentava aquele focinho dela assim, dava um assobio, quando chegava próximo, batia na água, daqui a pouco ela saía correndo, ele corria atrás, latindo, eu não sei se ele mordia no calcanhar dela, eu não sei, que aí ninguém viu, né? Mas daqui a pouco ela viu um cachorro correndo de volta e ela atrás dele, ela zangada. Cara, isso aconteceu 3 vezes, meu pai atirava, não entrava na pele dela, no mesmo local. Ela voltou, foi e voltou 3 vezes para o mesmo Caramba. local. Aí meu irmão foi em casa, pegou mais coisas, veio com mais gente. Ela mudou para um outro local e voltou 2 vezes. Então era o dia dela, porque ela foi 5 vezes que ela foi Nossa. e voltou. Então era o dia desse encontro E dela é comigo. bonito isso que você coloca lá também, que os seres, né, os animais, eles se colocam, eles sabem que já é o dia de É, entrega dele, né? Chegou o final da vida e ele vai ser entregue ao sacrifício. E depois o ritual, né, que seu pai e seus irmãos fazem ali, em homenagem, né, a esse ser que se entregou, é muito bonito nessa relação.
Tem a presença da avó também no primeiro encontro, né? Que tem encontro com o pé de jatobá, que Sim, nossa, essa cena é linda. magnífico. Hum, Então, as histórias vão surgindo, cara. Eu legal. estou escrevendo, inclusive, a segunda parte dele, já tem mais de 7 anos, eu acho. Ah, é? E Puxa. tô perto acho que cheguei pela metade, porque agora chegou o momento dele fazer mais experiências. Experiências que ele já está o quê? Com 11, 12 anos, então ele vai fazer uma experiência sozinho, com o cão, no Vai mato. ser Aí já baseado na é sua infância ficção. também? Não, Não, é não, ficção. aí Ah, não. não. Aí ele começa a ver uma menina que vai no encontro de uma das festas, que ela mora um dia depois. Ele vai ter que ir lá sozinho, tem que mostrar que ele já sabe fazer as flechas, né? Uhum. E ele vai de novo para o pé de jatobá. O pé de jatobá, eu acho que aquilo lá era um pajé, cara. Olha. Porque quando ele pensa que vai para uma caçada e não vai. Ele fica zangado e a menina tinha acabado de sair de lá, então ele vai zangado para o pé de jatobá para testar as flechas, né? Só que quando ele chega lá, ao invés dele testar, ele não vai pelo caminho comum, pelo caminho, ele vai pelo meio do mato, assim, não sabe onde é que é, e chega lá. Mas, quando ele chega lá, ele tira a flecha, mas ele está tão zangado que ele não vai atirar. E aí, parece que o jatobá chama ele. Quando ele encosta no jatobá, ele senta e encosta, aí o jatobá faz ele adormecer. E aí faz uma viagem ancestral linda, Olha, cara. que legal. E Nossa, o quero ler. jatobá, e ele chega lá no meio da tarde e escurece ele lá. E o jatobá chama a avó para ir lá buscar ele. Por Nossa. isso que eu acho que ele é um Cuidando pajé. dele, né? Aham. É incrível essa Nossa, história. incrível. Aí me lembrou de um outro texto que é o Meu Avô Pajé, que foi publicado na coletânea agora do Apitama, né? Vencedor do Prêmio Jabuti de 2024. Onde tem uma relação com uma grande árvore, não lembro se você fala qual que é, se é um jatobá também, mas que lá no final da história vai o avô pajé e faz uma reverência a ela, porque ela vai ser derrubada para construir, para implementar uma roça ali, né? Isso já no final, o texto passa por diversos elementos também. Mas essa importância, né, de uma árvore, da reverência, mesmo quando ela entra no caminho, né, de algo que vai precisar acontecer ali, como toda vida que tem seu começo, meio e fim, né? Esse eu não lembro direito, não. Eu lembro que é um moleque, acho que tá no rio, que ele cai no rio, né? Sim, sim, o principal é isso, né? Ele, Que aí ele o vai- boto ajuda ele a sair e procuram ele e tal. E ali a história fala do velho como médico. sim, Porque o acho que só pajé. tem médico aqui. Que é o médico de lá, né? Mas eu não lembro muito, não, da. Cara, no final eu até grifei aqui uma parte que é a hora que ele fala com a árvore, né, em homenagem a ela. A ti que viste incontáveis invernos e verões, e deste alimento e sombra para todos que passaram por tua copa ou nela se abrigaram. A ti que tiveste muitas gerações de filhos, nós te pedimos um pedaço de terra para que possamos fazer nossas roças, para alimentar a nós e a nossos filhos. O teu sacrifício, como o de outras árvores, não será em vão. E aí vai, olha, termina muito bonito. Quando chegar o fim de cada um de nós, serviremos de alimentos para os teus filhos, como tem sido desde o tempo ancestral. Que nunca esqueçamos da nossa aliança com a Mãe Terra, de cuidarmos uns dos outros como ela cuida de nós. Eu achei muito Bonito. bonito isso, muito bonito. E, e aí eu queria perguntar sobre isso também, porque assim, esse texto ele parece uma ficção num formato de relato que mistura com uma narrativa ancestral, temperado por reflexões diretas como essa no final dessa fala, que fica mais evidente no final do texto, e que tem assim uma aparente simplicidade no texto, né? Parece que é uma historinha, uma história simples que está sendo contada, mas ele tem diversas camadas, né, e profundidades. Como é que é esse processo criativo de você conseguir abordar tantos temas, mas no final ele parecer que é uma história relativamente simples ali, né, que está narrando o acontecimento? Pô, é isso que eu te falo, eu, não, eu fico perdido nessas coisas, porque elas vêm chegando, uma coisa vem puxando outra, tem uma lembrança de uma coisa
que eu ouvi, tem uma coisa que eu vivi, e aí eu vou colocando essas coisas, sabe? Mas não é uma coisa pensada, proposital, tem que ser isso, aquilo. É mais intuitivo, então. É, é coisa do receber mesmo. Aham. Nossa, é incrível. É, agora da série que você falou que está fazendo, está escrevendo agora do vento, né? E teve o Fogo, Gente, Chuva, Gente. Eu acho essas histórias são lindas. Minha filha adora. As ilustrações também são lindas. Tem um didatismo, né? Que a avó apresenta esses elementos como entidades sagradas e complexas, né? O fogo e a chuva. E evidencia como eles podem se tornar forças catastróficas devido a esse modo de vida ocidental, Sim. né? Só que ela faz isso de uma maneira delicada, poética, de acolhimento, inclusive, né, com a criança que é o interlocutor dela. E aí queria que você comentasse um pouco disso, que também, de novo, né, esse contraste, né? Mas aqui você parece que faz uma elaboração mais pedagógica, assim, né, trazendo esses elementos como eh, ferramentas para entrar nesses temas, para abordar esses temas. O Leiturinha pegou o Boca da Noite. Uhum. E aí depois eu nem sabia. Depois o próprio Leiturinha entrou em contato comigo. Falou, nós queríamos que você escrevesse um original para gente. E aí eu estava pensando na coisa climática. Foi no tempo do inelegível lá, do porco. Uhum. E aí eu lembro que estava muito fogo, muita coisa ruim. Aí eu pensei, vou escrever sobre a chuva. Era só sobre a chuva, sobre água, né? Que estava com muitos problemas aí. E aí eu escrevi, mas eu dediquei 1 página e meia para falar sobre o fogo. Enviei para o Leiturinha enviou, eu escolhi a Graça Lima para fazer, e a Graça, quando leu, ela falou: Cara, tem 2 textos aqui, não dá para ser só um, então a gente tem que tirar. E aí, quando o Leiturinha me conversou novamente, eu falei: Então vamos fazer os 4 elementos. E aí eu fiz o Chuva, coloquei uma menina de uns 10 anos, mais ou menos, com essa avó. Só tem elas duas de personagem. Sim. Eu acho que nem tem mais personagem, não. Só são elas duas. E as duas conversando sobre o tempo, a avó com a experiência de um tempo que não tinha tantas queimadas, que a chuva era mais controlada, que se podia fazer planos e baseado nessa que ia acontecer tudo no seu tempo certo, e agora está tudo desequilibrado. Falei um pouco também que por causa da Esse trecho é Covid, muito bom. que morreu tio, os 2 tios morreram pelo menos. E aí coloquei um pouco disso, dessa derrubada e tal, e como a chuva chegou. Depois elas vão para o Igarapé, uma cena linda quando elas vão para o Igarapé, água cristalina e começa a chover, e ela tá vendo aí como Água as águas voltando, né? ancestrais estão voltando, É, e aí quando encontra com a água, os pingos são todos diferentes, mas são iguais, mas todos têm a mesma função de alimentar o igarapé, e que tal, tal, tal. É lindo. A chuva canta, tá ouvindo o vento trazendo a música dela. Cada chuva tem sua própria canção. Aí pois é, vai a chuva é um outro personagem no livro, né? Você falou que tem a avó e a menina, mas a chuva é um personagem muito forte, é, né? é a coisa a coisa principal, né? Aí depois ela fala no final, mas do meio pro final, que fala agora eu sei que minha avó é chuva, eu também sou chuva e tal, 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 tal. É, É linda essa é história. muito bonito. Muito E bonito. o fogo vem na mesma linha, assim. É bonito também. Tem uns momentos que fala que nós somos fagulhas do universo e tal. E Sim. no final das contas, a gente, no nosso organismo, tem algumas coisas que de fato vêm de fora, né? Ah, Vem de somos fora. feitos de poeiras de estrela, né? É, É incrível. muito, muito bonito. Bom, tudo isso para você, a sua vocação, né, seu trabalho, ele é prazer, é militância, ele é simplesmente um trabalho, é tudo isso junto, um pouco de cada. Que intenção que você tem quando você trabalha com a escrita? O que você escreve?
Rapaz, no final das contas, eu sou um sobrevivente, né? Hum, Eu quero ganhar o pão. Essa foi uma possibilidade muito rica e também ajudar a educar a sociedade. Essa é a missão. Tanto que trabalho com educadores, conto história, tenho muito encontro com a molecada, sempre vou falar desse calor, das causas, das consequências, isso é como missão. é um baita. Mas, no final das contas, é só fazer uma passagem para deixar alguma coisa de fato que influencie as pessoas, né? Eu não sou influência igual esses caras aí que dizem que não sabe nem fazer a própria comida. Tá? Eu sei fazer. A influência que você exerce, ela é muito mais elaborada e mais potente, né? Porque ela necessita a leitura, né? E também escutar histórias, a contação de história, que você faz muito bem, bastante também, né? Ela precisa de um silêncio, ela precisa de uma concentração, de uma escuta ativa, que os outros meios, essas mídias de hoje, elas não permitem, né? Você parar um tempo para ler, para escutar. E aí, a partir dessa parada e desse silêncio, é que a sua pedagogia ela trabalha, né? O envolvimento do texto, da fantasia, né? Do lúdico, ele, ele envolve as pessoas, as crianças, mas os adultos também. E é onde os elementos pedagógicos estão sendo trabalhados. Muito potente, né? Eu acho incrível o que eu escrevo serve para as crianças, serve para adulto. Ela, ele sempre está trazendo reflexão, sabe? Ela te para você reler novamente aquele trecho. É, é incrível isso, mas não é proposital, não é intencional, não tem, para mim vai só acontecendo. Então eu acho que essa leveza é que causa isso. Você tem incorporado em você isso, né? Assim ele acaba saindo de uma maneira natural. Essa coisa do vento que vai sair agora, né? Sim, sim, fala. A gente só consegue perceber o vento aqui, mas quem é que faz o movimento das águas embaixo? O oxigênio está dentro também, que faz parte disso aí. Então, tem lugares no mar que dá uma velocidade mais de 50 por hora, embaixo, 80 por hora, entende? E como é que o vento está lá também? Então, o vento está em tudo. E agora eu vou ter que fazer esse ano, primeiro semestre, a Terra, que aí a Terra junta todos, né? Nossa, Acolhe todos. que legal. Então, vamos fechar os 4 elementos. Legal. Mas é, Bonito isso. é isso. Isso que já está feito. Aham. Mas esse ano deve sair uma coletânea aí, o passarinho, que são 5 passarinhos. Uau. Quero que você fale mais daqui a pouquinho. Deixa eu chegar em algumas questões que eu queria abordar com você. Você fala do impacto de um preconceito, de uma absurda xenofobia, né, quando você chega na cidade, na escola, né, que essa xenofobia quer fazer o indígena se sentir estrangeiro em seu próprio território, né? É, até hoje, como um escritor, um sucesso que você tem, merecido, além de todo o mérito pessoal, né, que é indiscutível que você tem, você já hoje mudou essa relação pessoalmente para você, imagina, né? Mas você vê a sociedade em geral, ela mudou de algumas décadas para cá, a maneira com que trata as pessoas indígenas, as culturas, as histórias, o reconhecimento, né? Por todo esse ensinamento que você traz para a gente através da literatura, das contações de histórias, como você vê esses últimos tempos, assim, com relação à sociedade, falando do Brasil? Pouca coisa mudou, viu? É mesmo? Eu preferi é, aceitar que isso não vai mudar e entendi que embora eu faça protesto, que eu fale um monte de coisa, isso pode gerar ainda mais violência. Então, eu prefiro finalizar os meus dias mais em paz, sabe? Eu não vou mudar, o que eu não vou mudar não vai. Eu não vou investir força nisso. Eu vou sempre ensinar que é errado, ensinar para minhas filhas que é errado, mas eu tô mais de 54 anos vou fazer. Tá bom, a gente quer um Tá lugarzinho para no, ficar tá no e seu sempre auge conviver. aí.
Mas eu Nada. acho que a sua obra toda contribui para, né, para diluir, né, esse tipo de preconceito, porque vem da ignorância, né, vem de não reconhecer o outro. E com a sua obra você dá a oportunidade das pessoas conhecerem um pouco, né, desse outro que para Refletir, elas. especialmente com o apoio dos educadores, né? Sim, Os sim, educadores é que fazem todo esse trabalho com a massa. São que educa o país, são os educadores, né? Que tornam o país melhor, sempre os educadores, que são maltratados, dependendo do governo, mais ou menos. Mas essa coisa, eu, de fato, eu vou passar, minha filha vão passar, e esse racismo é difícil, porque eu vou conversar com adulto, e converso com muitas crianças. A distância que eles estão sobre os povos indígenas, dos povos indígenas, da cultura, do respeito, até de aceitar que é humano igual, é muito grande. Do preto, do branco, isso aí não faz diferença. Entende? A mesma coisa o tratamento com a gente, trata a gente do mesmo jeito. Agora, quando os educadores trabalham as histórias e trabalham essas coisas, quando a gente chega, eles têm um outro olhar. E como trabalham com crianças, especialmente, isso pode ficar na cabeça delas e pode ajudar a melhorar o mundo quando estiverem adultos. com certeza. Eu tenho a impressão de que, por conta das urgências do momento atual, da questão do colapso climático, que vem escancarando, né, a questão da crise civilizatória como um todo, né? Os povos indígenas começam a ser vistos como guardiões do que resta da biodiversidade, inclusive como inspiração e referência para transformações que a gente precisa empreender nessa sociedade se quisermos ter alguma chance de adiar o fim do mundo, né, como diz o Krenak. É, é claro que isso, né, que eu estou falando é uma pequena parcela da população, mas eu acho que essa pequena parcela ela tem aumentado. Como você vê isso? Você acha que isso Tem tem aumentado. acontecido? Você acha que faz sentido? É, porque eu considero a sua obra como uma grande de uma inspiração nesse sentido, né? A gente se inspirar para um outro modo de vida, porque as culturas indígenas e os pontos que você destaca são os pontos necessários de transformação da nossa sociedade aqui ocidental. E eu acho que cada vez mais tem mais gente olhando para isso. Será? Tem. Os espaços estão abrindo, conseguimos abrir muitos espaços, entrar nas grandes feiras literárias, Itaú Cultural, no SESC, em SESI, em universidade. Então, isso deu uma. A presença está. Antes não tinha, agora tem a presença. E aí, com essa presença, as reflexões começam a aparecer. Por que estão aqui? O que querem? Entende? Então, o que eles trazem? Sim. E aí isso termina provocando. E os educadores, como eu falei, todos, cara, são aliados assim extremos para a gente. O Uhum. problema é na ponta. Quem são os donos das grandes terras, das grandes lavouras? Não estão nem aí para nada, cara. E os políticos? Nem aí também. Então, a gente precisa de umas 2 gerações para poder chegar nesse plantador, para poder chegar nesse político, entende? A gente precisa de gerações para trocar isso, mas não está chegando lá na ponta, tanto que estão derrubando, desmatando, queimando, fazendo tudo que tem que fazer É, por causa da grana. eu concordo com você. A jornada é longa, mas ela já começou, né? A gente já Começou. tem algumas transformações acontecendo e deve demorar ainda algumas gerações para conseguir chegar onde de fato consegue implementar uma mudança mais perceptível na estrutura social como um todo, né? Mas você falando do trabalho que você faz, queria que você comentasse um pouco disso depois da escrita, né? Você disse que o texto em si, quando você termina ele, aí já começa outros projetos. Mas você é chamado para palestra, para entrevista, para participação em evento acadêmico, literário, presencial, virtual, aonde você exerce
a contação de história, além de falar sobre a sua obra, né? Então a oralidade é mais valorizada. Então você tem a parte da escrita e tem essa parte da oralidade no trabalho depois da escrita. Como é que é isso? Como é que é essa relação da escrita e da oralidade? Eu não vivo exatamente do livro, eu vivo do que o livro proporciona, que eles proporcionam exatamente uma fala com o educador, uma contação de história no SESC, especialmente em escolas, e aí eu faço um programazinho. Depois que eu apresento é, de onde venho e tal, depende do público, se for criança, falo do meio ambiente, da importância da mãe, porque nós chamamos de uma natureza, falo um pouco como é que a molecada vive, como é que ela se torna independente, falo um pouco de árvore, das que são, da importância dela, da função dela. Eu levo aí uns 15 minutos de fala. Depois dos 15 minutos de fala, aí eu vou para uma contação de história. Quando termina a contação de história, é que a molecada pode conversar comigo. Mas eu não abro mão desse primeiro tempo. Uhum. Isso pode ser em qualquer lugar que eu for, eu vou falar desse primeiro tempo, exatamente isso, trazer os indígenas para o mesmo nível de humanidade, de criatividade, de intelectualidade, de tudo, de humanidade mesmo, sabe? Dizer que primo é primo, tio é tio, mulher, esposa, briga do mesmo jeito, é gente em qualquer lugar. Perfeito, perfeito. Bom, estamos chegando próximo do final. Queria falar um pouco do tema do programa, né, que é a literatura de emergência. É uma proposta que destaca, de um lado, as potências das narrativas e da literatura para nos ajudar a enfrentar as urgências desse mundo em colapso, como a gente vem falando aqui. E de outro lado, é o surgimento de novas vozes no mercado literário, que tem se ampliado, né, como as próprias literaturas indígenas, que a gente já falou um pouquinho aqui também. Queria que você comentasse, assim, na sua visão, quais seriam as principais potências da literatura que as narrativas ancestrais colocam em ação. Então, com a sua obra, que traz as narrativas ancestrais, qual que é a potência que você vê? Olha, são vários autores. Hoje tem mais quase 200 autores indígenas. Isso é uma profissão. Escrever é uma profissão, é como qualquer outra profissão que você precisa investir tempo, paciência, conhecimento, pesquisa para você ir melhorando. Então tem autores e autores como qualquer profissão. Temos uns 10 autores que, de fato, têm uma escrita muito respeitada, que aborda temas incríveis. Eu acho que o principal filósofo hoje é o Ailton Krenak, tem Daniel Munduruku com mais de 60 obras, eu entro um pouco na história, tem Eliane Potiguara com alguns livros também, tem a Márcia Cambeba também, que tem uma potência tremenda também Se na formou agora no escrita. Mário doutorado. Ribeiro agora também. Então, nós temos aí um time, pelo menos 10 de ponta, que estão concorrendo aos grandes prêmios também, as obras, né? Então, isso é fundamental. Por quê? Porque isso também reverbera na aquisição de livros pelas escolas, por universidade. Então, essas vozes vão aumentando e os outros vão chegando consequentemente. Os outros vão chegando. Mas essa galera mantém esse respeito que a qualidade dessa literatura tem. E das informações política, social, do respeito, de humanidade, que está presente em tudo que a gente escreve. Perfeito, Cristina. Agora, para a gente quase encerrar, que pergunta você acha que eu podia ter feito e não fiz, ou que você gostaria que eu tivesse feito? Rapaz, tudo é uma preguiça danada. Tá bom, Bom, então. vamos deixar essa aí para a próxima. Mas tem muita coisa que ainda vai acontecer, vamos ter outros encontros aí. Hum, Mas, cara, a gente que acompanha essa coisa política, a gente vê também cada coisa, até entre os indígenas, as discussões, ah, teve esses dias a Silvia Yampi, que fez o Uga Uga, aquela indígena tal. Conheci ela no Rio, já não bateu o santo,
que agora teve que assumir uma coisa importante lá, que ela nem tinha, foi 12 horas, a outra aqui de Minas, a outra deputada tinha investido 50 horas no evento climático, e aí o Congresso, o presidente lá escolhe a Silvia Yampi, que trabalhou contra os indígenas a vida inteira, na FUNAI, no mandato do ladrão lá, e assume isso. Então a gente vê essas coisas que, poxa, tem gente de fato em qualquer lugar. Então tem aqueles que têm seus interesses, que vão buscar sempre alimentar esses interesses para que ele fique bem financeiramente, para que ele fique bem, dando grana para o filho, embora seja numa causa contrária a tudo aquilo daquilo que viveu, que trai a sua ancestralidade, que trai traz um sofrimento, além de resultado do sofrimento político, ainda traz o sofrimento para a família e para os povos indígenas. É uma perversidade desse sistema, né? Mais ou menos como acontece desde o centro do imperialismo, Estados Unidos e Europa, com relação aos países do Sul, que eles fazem essa cooptação com as elites, né? Que elas funcionam, as elites do Brasil, por exemplo, é como se elas não fossem do Brasil, que elas exploram, oprimem as pessoas daqui, né? Exploram e destroem tudo que eles consideram como recursos naturais, é como se eles fossem representantes de fora aqui. E com relação aos povos marginalizados, a diversidade toda dos povos, o que inclui os povos indígenas também, eles fazem esse esforço, né, de tentar cooptar alguns com a sedução, dinheiro e poder. E é um sistema muito perverso. A nossa luta ela é muito longa e complexa, né? É isso aí. A minha ambição, cara, ela não é financeira, sabe? Eu não sei nem se posso chamar de ambição, porque eu não. Ambição é aquela coisa que você investe, que corre atrás, que tal, tem que fazer acontecer. Eu não tenho essas coisas de fazer acontecer e correr desesperado, não. O que eu quero é sempre ter a possibilidade de escrever, de ter esse tempo como autônomo para fazer as reflexões no tempo que for necessário, e aí receber essas histórias e espalhar para o mundo. Ter a minha família bem, sabe? Manter minha família bem e comprar um sítio. É a minha ambição. Não tem mais nada, não. Totalmente justo, Cristina. Você merece isso tudo e muito mais. Esse sistema é tão duro, né, que às vezes quem se engaja na luta por sua transformação acaba se esquecendo de viver uma vida digna e minimamente confortável. Espero que você tenha a tranquilidade necessária para seguir escrevendo, encantando e mudando a vida de tanta gente. Com isso, chegamos ao final desse episódio do Vozes da Amazônia, Literaturas Indígenas. Cristino, adorei nossa conversa, agradeço demais sua generosidade em compartilhar com a gente seus processos criativos, suas reflexões e suas histórias. Gratidão. Maravilha, meu irmão. Eu que agradeço também essa boa direção, esse bom encontro, esse bom papo. É importante para muita gente. Valeu, gratidão, Cristina. Abraço. Falou, meu irmão. Abraço. Até mais. Valeu. Este foi mais um episódio do Ecos Ancestrais, Literaturas Indígenas. Siga o podcast na sua plataforma preferida, compartilhe com quem você acha que gostaria ou deveria ouvir essas vozes e continue caminhando conosco por entre as trilhas das palavras encantadas. Para quem deseja se aprofundar nos temas abordados aqui, sugiro dar uma olhadinha na descrição do episódio e nas mídias do podcast, onde será possível encontrar links para os livros e as produções mencionadas, além de outras referências sobre as literaturas indígenas e as literaturas de emergência. Este projeto foi realizado através da Fundação Municipal de Educação, Turismo, Esporte e Cultura da Prefeitura de Boa Vista, capital de Roraima, com apoio da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura e Governo Federal. Agradecemos a Janô Vasconcelos, coordenador do projeto A Música das Cachoeiras, que nos autorizou a utilizar alguns trechos em nosso podcast.
O projeto foi desenvolvido pelo grupo Cauxi Produtora Cultural e disponibilizou gratuitamente cerca de 4 horas de gravações com as etnias Baniwa, Wapixana, Macuxi e Tauepano. Neste episódio, fomos acompanhados por Marik e Tucuy Taurepani.